pessoal, tudo bem? Queria agradecer as interações que tivemos nos últimos programas aqui do Sem Juridiquês. Obrigado pelas perguntas. A gente conseguiu responder algumas, mas vão mandando. Acho que hoje vai ser um programa super interessante e a gente mantém aquela linha que eu tenho dito, né, que eu tenho sempre apresentado o programa. Aqui é a gente conversar com gente interessante e, obviamente, falar sobre questões jurídicas, mas sem frescura e sem juridiquês. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui um grande amigo, mas principalmente um grande profissional. Um cara que tem uma história bastante longa na questão ambiental e na questão de planejamento urbano. Hoje, acho, a gente vai descobrir, né, se é um dos secretários mais longevos da história da Prefeitura de São José dos Campos. Tenho o prazer de trazer aqui Marcelo Manara. Né, Manara? Opa! Guilherme, grande amigo, obrigado pelo convite. E é um prazer estar aqui. Já agradeço, você já está me chamando de velho, né? Mais ou menos. Experiente. Não, a barba branca não deixa mentir, a cabeleira. Quando entrei na prefeitura, eu tinha cabelo preto. Acho que eu já estou respondendo a sua... Eu também, barbinha branca. Eu tô cinza, não tô branco. Está na transição. Estou na muda. Mas, Manara, acho que é o mais longevo, não é? Teve outro secretário que ficou... Você já está há 10 anos. Isso, estou completando agora, esse é o 9º ano, né? E, então, sim, na pasta, eu bati o recorde já de permanência lá, né? Mas, como secretário municipal, ainda é o nosso querido Mano, só que ele atuou em 3 secretarias em 4 mandatos, né? 16 anos. Então, tinha me esquecido, Mano. Falar nisso, Mano, um abraço para você, viu? Quando quiser vir aqui, tá, já sinta-se convidado. Mas ele vai estar... Você que tem que ir até um campo de golfe no Brasil afora, Brasil e no mundo, para conseguir agora ele aposentou, entrevistá-lo, né? Não, mas eu vou conseguir trazer. A gente vai falar de golfe aqui. Vou trazer ele aqui, vou trazer um taco. Tranquilo. Mas, Manara, me conta um pouquinho da tua história. Da ideia aqui, como eu digo em toda a apresentação, é contar um pouco da prática das coisas, tirar um pouquinho da capa, da capa que envolve todas as coisas, né? E contar um pouco mais da prática, da vivência. Nada melhor do que você contar a sua história, como é que você começou. Legal. Você é de Taubaté, né? Então, sou de Taubaté. Hoje eu falo que sou cidadão vale paraibano, né? Que está tudo conurbado, a região metropolitana, né? Que é uma questão também bastante interessante. Mas vamos lá, eu sou engenheiro agrônomo, né, formado em Taubaté, Universidade de Taubaté, e gestor ambiental formado na Unicamp. Então, eu sou velhinho de trecho, né? Eu comecei minha carreira, em 1987, eu fui assumir o gerenciamento de projetos socioeconômicos da CESP, que hoje não existe mais, né? Era uma empresa, na época, Belini, uma empresa com 23 mil funcionários, 22 reservatórios, uma empresa de desenvolvimento regional belíssima, e que lá no oeste do estado de São Paulo, divisa com Mato Grosso, eu acompanhei o enchimento de 4 reservatórios. Uma experiência para um moleque, né, naquela época, né? Estava com 21, 22 anos, recém-formado. Então, isso foi uma escola de vida já de pronto assim, para mim. Muito legal, muito bom. Lá eu aprendi uma coisa na visão de agrônomo, que eu fui lá coordenar projetos de reassentamento populacional. O que é isso? Quando enche um reservatório, o proprietário recebe indenização do Estado. Só que existe um contingente populacional que é o meeiro, o poceiro, aquele que não tem o documento da terra, né, pescador, né, que mora em rancho de pesca, tomando conta de rancho de pesca, caseiro. Toda essa população ficava na beira da estrada. E o Banco Mundial passou a exigir do governo do Estado, para financiar esses grandes investimentos de infraestrutura, que tirasse aquela população da beira da... Que desse uma solução. Então, começou a fazer tipo, aguarda uma distância enorme, mas para que a pessoa possa entender, tipo uma reforma agrária. Compra uma fazenda, divide em lotes, e aí eu coordenava uma equipe multidisciplinar com técnico agrícola, assistente de saúde,
muito legal, um projeto muito bem estruturado, para que essas pessoas, para dar dignidade de vida para essas pessoas, né, morando numa casa. Entendeu? Só que ali foi um aprendizado muito grande. Depois vim para Paraibuna, na unidade da CESP em Paraibuna, já aqui na nossa região. Daí eu Essa voltei. é que a gente conhece mais, né? Aí eu voltei para a região do Vale do Paraíba, né? Que Paraibuna foi uma unidade da CESP de alta relevância para a ciência brasileira, eu diria assim, com destaque mundial. Porque aí já era 1992, eu cheguei e já fui apresentar esse caso na Eco 92 no Rio de Janeiro, como um caso de gerenciamento de bacia hidrográfica, como que o Estado de São Paulo fazia a gestão ambiental da bacia hidrográfica. Esse caso que você contou lá do oeste do estado. Não, o caso aqui de Paraibuna. De Paraibuna, tá. Então, por quê? Um grande empreendimento desse, né, vamos colocar já no trilho normativo aí, né? Um grande empreendimento desse é regido você tem que ter um EIA-RIMA, é regido pela resolução CONAMA 0186, e lá divide em 2 eixos. Os impactos socioeconômicos de uma grande obra dessa. Então, lá em Ilha Solteira, eu trabalhava nesse eixo, impacto socioeconômico. Perfeito. Vim para Paraibuna para assumir a chefia ali nos impactos físico-bióticos. Aí, para fazer uma mega estrutura dessa de reservatório, usina e tudo mais, as áreas impressas, uma área degradada, então, um grande viveiro de mudas, a piscicultura para repor os peixes que morreram no processo, aves, enfim, né, uma sorte de atuação aí, que, por não ter pronto, a CESP se organizou com convênios de alta performance técnica científica. Então, nesse caso aqui, em 1988, formatou um convênio CESP, IPF, Exalc, uma das referências, né, Escola Superior da Agricultura Luiz Queiroz de Prescaba, coordenado pelo saudoso Paulo Kageyama, que era uma das grandes sumidades do mundo. Referência, né? Em coisa de floresta da Mata Atlântica, floresta tropical. Né? E lá eu aprendi muito, né, cara? Muito, muito. Eu coordenava o viveiro, né? Na época nós montamos o maior viveiro do mundo de produção de nativas. A equipe do Jacques Cousteau veio conhecer. Uau. Pela proximidade de São Paulo, Sim. era vitrine. Era fácil de ir também. Vitrine da CESP. Perfeito. Né? Lá eu fiquei até 1999, quando o processo de sorrisal da CESP, o processo de privatização da CESP, foi um caso para um podcast inteiro isso daí, porque é muito interessante. Mas a CESP, na gestão do Mário Covas, Fábio Feldman, o presidente da CESP era o André Matarazzo, que teve a missão de promover a reengenharia. Na época, chamava de reengenharia, que era o processo de preparação para a privatização. Para privatizar. Diziam que era no modelo da Margaret Thatcher, mas tem muita diferença, porque o parlamento inglês regulamentou primeiro e o nosso não. Né? E aí, né, na época... Esse é o que dá o podcast. Esse dá o podcast. Mas, então, nessa época, já era uma empresa de 3.000 funcionários. De 23 mil para 3.000 funcionários. Aí fizeram um plano de emissão voluntária, que eu entrei, e eu já tinha um escritório de consultoria ambiental montado aqui em São José dos Campos, né, para fazer esse trabalho. E aí eu comecei a atuar, acabei atuando em 6 estados brasileiros, na Argentina, na iniciativa privada como consultor e executor desses programas de restauração ambiental. Perfeito. Né? Aí eu fui saber o que é ser empresário no país, que é outro podcast. As agruras. Exatamente. Ação trabalhista. O responsável é o responsável por tudo, né? E aí, em 2004, eu recebi um convite para ajudar a estruturar e montar o que é o GAEMA, o Núcleo Ambiental do Ministério Público. Sim. E aqui em São José dos Aqui em São José, né? Quem te fez o convite, Manara? Hã? Quem que te fez o convite? A Larissa, promotora de justiça. Que legal. Eu lembro até hoje, porque assim, né? Que legal. Alguém indicou, né?
E, na época, hoje é concurso público, mas, na época, era por notório conhecimento. Sim. E aí eu integrei uma equipe do CAEX e eu achei interessante, porque eu achava, o Bellini, interessante para uma conversa nesse âmbito do judiciário. Eu achava, na minha cabeça de engenheiro, naquela altura do campeonato, já com alguma experiência de rodagem, eu achava que a engenharia era o que era a preparação de tudo. Eu engenhava o mundo... Engenharisticamente falando. Exato. Tipo, tudo é engenharia. A engenharia seria a resposta, né? Quando eu tive essa oportunidade de entrar no mundo, né, do Ministério Público, resvalando no Judiciário, eu comecei a perceber que, do ponto de vista profissional, né, a questão ambiental é uma ciência multidisciplinar. Todas as formações precisam de elementos desse conhecimento da ciência ambiental. Mas o direito, a justiça e o judiciário, todo o mundo do direito, ele é muito mais transversal, né? Nessa área, especificamente, da questão da dinâmica ambiental, porque até naquele momento a gente estava exercitando a construção de marcos regulatórios que hoje o Brasil é reconhecido no mundo como o país que tem a legislação ambiental mais sólida. E pensou, né? Pensou lá nessa época, pensou tudo que está acontecendo hoje. Perfeito. Então, nós temos exemplos assim de que a legislação ambiental brasileira foi vanguarda para o mundo, né? Eu tive em Bali em 24, agora no Fórum Mundial da Água, e todos falando, olha, o modelo de governança da água brasileira é exemplo para o mundo, né? Então, assim, isso... outro podcast. O problema de ser velho, cara, é que você gosta de contar história, né, meu? Puta, e aí vocês vão ver que eu não vou falar nada hoje, tá? Manara, a gente tem um ótimo relacionamento, e a gente brincava que a hora que o Manara começa a falar, é 2 horas. Eu faço 3 perguntas. Tem história, aqui, cara. Eu faço 3 perguntas e o Manara faz o programa sozinho. Eu vou falar para vocês o seguinte, eu não cheguei nem na metade da minha trajetória da primeira coisa. Vai, segue o baile. Então, voltando, né? Aí essa experiência no Ministério Público deu esse contexto, assim, eu entendi que a questão das regras do jogo, a questão das leis, a questão da jurídica é o que faz o preparo do solo para a semente da engenharia poder germinar bem. Né? Legal. Então, foi uma experiência de 10 anos no Ministério Público que me deu, assim, completou uma visão desse contexto de gerenciamento ambiental, né? O que é a questão, a governança ambiental no Brasil. Quando você fala transversal, só para entender, tem um monte de estudante que assiste. Quando você fala transversal, e acho que a grande ideia do que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso. Quando você fala transversal, explica melhor o que você quer dizer a transversalidade do direito. Isso, é que a questão do direito, assim como a questão ambiental, ela permeia em todas as outras ciências, a todas as outras profissões. O advogado, obviamente, o engenheiro precisa conhecer de normas e leis, né? Um CEO de uma empresa, um administrador de empresas precisa conhecer da área de direito. Um médico precisa saber da responsabilidade. Sim, então, assim, né? Essa é a transversalidade. É isso que o Manara está querendo dizer. O direito, e acho que essa é se é assim que eu posso chamar, essa é a cachaça da história, né? De você entender que o direito ele acaba resvalando e, às vezes, até cooperando com muitas áreas. Sim, né? Como, por exemplo, a área ambiental. Sim. E para você entender o contexto e atuar, né, ser um bom profissional, você tem que ter essa base, você tem que conhecer, né, tem que se escorar para poder trilhar, né, essa jornada conhecendo das normas e do trilho jurídico. Mas, então, aí eu fiquei no Ministério Público, aí o mercado estava chamando de volta, só que para outros 10 anos. 10 anos de MP. Aí o mercado começou a me chamar de volta. Só que lá atrás, a minha experiência no mercado foi uma estrutura bem operacional. Eu pegava os compromissos ambientais que antes eu contratava e atuei como contratado, né?
fazendo plantação de florestas, produzindo alevinos, repovoando as bacias hidrográficas e tal. Cheguei a ter, né, projetos, 5 milhões de árvores plantadas, 2 livros publicados, enfim. Agora o mercado já estava me chamando para entender, né, para me colocar na figura do negociador. As empresas com grandes demandas por ações ambientais, né? Então, uma grande empresa me contratou para resolver 3 ações civis públicas que eles estavam embuchados de 22, 24 e 26 anos. Essas ações sem solução. As ações tinham 22 anos 22 de idade. De idade, de trâmite. Né? Você pode explicar, mais ou menos? Uma delas era um rompimento de um duto em Cubatão, que causou uma mortalidade enorme no rio Cubatão. Puxa. E, na época, né, o acordo feito entre a empresa e a Justiça foi despoluir o rio Cubatão. É impossível. E aí, né, o empreendedor falou, pelo amor de Deus, resolva isso. Né? E aí eu resolvi, com uma medida, né, alternativa, compensatória, de montar um grande centro de educação ambiental, de alta tecnologia e tal. Né? O outro foi interessante, foi Genial. Na Argentina. Genial. Na Argentina, foi perfurar um duto por baixo do rio Uruguai. Quando você perfura o duto, a areia, como é que você faz? Ao que você perfura, como é que você faz para a areia não ceder de novo? Essa rosca vai com uma argila que chama bentonita. É uma coisa muito impermeável, que é para você fazer, ao mesmo tempo que vai fazendo o furo, já vai fazendo uma capa, como Perfeito. se fosse um cano. Perfeito. Né? Uhum. E sai do outro lado. A hora que sai do outro lado, essa bentonita começou a espalhar na fazenda do argentino lá. E inertizou a fazenda inteira do cara. Uau. Aí a solução foi, eu conversei com o prefeito em Paso de los Libres, e o prefeito estava com uma obra de cemitério. Aí eu usei, né, propus o acordo de usar a bentonita esparramada para fazer a impermeabilização da área do cemitério. Do cemitério, tá, né? Essa que foi a solução. E a terceira foi aqui em Jacareí, também um rompimento. Essa foi interessante. Um rompimento, 40 quilômetros do Rio Paraíba do Sul, com um hidrocarboneto, com um derivado do petróleo esparramado. Entendi. 23 anos antes. O tribunal mandou de volta, 23 anos depois, para a primeira instância, para quê? Realizar a perícia ambiental. 23 anos depois. Como é que pode, né? Aí o cara, pelo amor de Deus, me resolve isso. Né? Então, isso foi um exemplo da atuação. E aí, em 2004, acho, 2004, 2005, eu recebi esse convite daí do... Eu voltei, né? Eu saí em 2012 do Ministério Público e fiquei, né, atuando nesse mercado até 2016. Em outubro de 2016, eu recebo um telefonema de um tal de Anderson Farias. Nunca tinha visto, nunca tinha conversado, nunca tinha... o prefeito eleito, Felício Ramute, quer conversar com você. Nunca tinha conversado com o Felício Ramute. Naquela época, Belini, eu ficava 2 semanas aqui em São José dos Campos, nesses trabalhos de consultoria, 1 semana em São Paulo, no Conselho Estadual do Meio Ambiente, e 1 semana em Brasília, no Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, eu ficava pouco aqui de atuação política, nunca, né, fui de atuação partidária. E nunca tinha pensado, pelo que você fala, você estava no mercado, você estava com a cabeça com outras coisas. Eu falei, mas o que o prefeito eleito quer comer? O que eu fiz? Aqui, né? O que eu fiz? Aí foi legal, cara. Sempre conto essa história, que foi muito interessante. Muito prazer, tá? Parabéns, prefeito. Né? Ele falou, você sabe por que você está aqui? Eu falei, prefeito, nós estamos discutindo lá em Brasília, né, a revisão do licenciamento ambiental, né, a modernização. Não, porra nenhuma disso. O que você acha da verticalização aqui em São José dos Campos? Eu falei, prefeito, para ser muito sincero, eu acho uma hipocrisia, né? Esses predinhos, essas coisas, né? São José dos Campos é uma capital de região metropolitana, é uma cidade, né, tecnológica, com áreas cosmopolita, né? Então, né, é isso que eu queria ouvir. Eu quero convidar você para ser secretário. Eu falei, você está maluco? Eu fui pego de surpresa. Assim. Eu falei, você está maluco? Eu não sou de
né, participação partidária, né, nunca tinha conversado contigo e tal. E foi assim que ele fez o convite. Aí eu estou desde 2017 até hoje. Na e mesmíssima fim secretaria. Da primeira pergunta. Fim da primeira. Vamos para a segunda pergunta. Mas, cara, deixa eu pegar um gancho ali do que você falou lá atrás, que eu acho que é um baita toque, uma baita aula para quem gosta de direito e tá assistindo. Acho que a grande inteligência do Manara é essa inteligência não tão cartesiana, né? Não sei se vocês perceberam, quando ele fala de como é que a gente soluciona. Então, o cara, lá na Argentina, por exemplo, você teve uma impermeabilização de uma área, e aí você aproveitou o problema para criar uma solução. Não quero responder a pergunta por você, quero ouvir você falar. O que te dá essa diferença assim, de pensar tão fora da caixa? O que você acha que é? Porque assim, você não é advogado, mas você pensa em soluções que impactam nas questões jurídicas. Você falou de 3 processos, com uma lógica jurídica sem ser tão obrigacional como a lei manda. Entende o que eu estou querendo dizer? A experiência no Ministério Público ajudou muito, né? Uma coisa que eu percebi, né, Bellini, e aí eu falo para todos os advogados, é bom num podcast que tem muitos advogados assistindo, as empresas costumam incorrer num erro básico enquanto discussão e inquérito. Tem um problema. Então, vou lá, a sua empresa foi acusada de desmatamento, né? Vai para o departamento jurídico e um advogado porque é no Ministério Público, vai negociar termos de um TAC, ou então, no âmbito do inquérito, responder às questões. O inquérito é uma peça investigativa, né? Sem o olhar técnico. Por isso que é importante a conjunção, né? Técnico e jurídico. Técnico agronômico, florestal, biólogo, ou seja, e o jurídico. Porque aí são formatados e assinados TACs, termos de ajustamento de conduta, que fogem, muitas vezes, até do nexo causal daquilo que determinou, né? Então, é um erro comum isso, né? Quando você está discutindo no âmbito de inquérito, da peça investigativa inicial, no Ministério Público, você não vai discutir artigo de lei lá. Você vai discutir a relação de causa e efeito daquilo que o teu cliente, aquilo que a tua empresa fez e qual foi o resultado dela. Por isso, buscar soluções mais criativas fora do campo estritamente jurídico. Perfeito. A remediação, não é isso? Eu acho que a grande inteligência... Trabalhamos juntos por 4 anos. Acho que a grande inteligência tua, Manara, é esse pensamento crítico e com muita prática. Você falou do Ministério Público. É como saber como quem conduz o inquérito pensa para criar soluções e reparações com mais criatividade, não é mais ou menos isso? Porque assim, não tem... Eu vejo que, às vezes, o direito... Se eu estiver errado, você me corrige. O direito, às vezes, fala... Eu me lembro, num dado lugar que eu passei como advogado, veio um requerimento para que a gente desfizesse um aterro sanitário. Só que o aterro sanitário tinha 30 anos de lixo. E você fala, como é que faz um negócio desse? Sabe, olhar a letra da lei de forma fria, sem olhar o impacto que aquilo causa na sociedade. E o meio ambiente é exatamente a sociedade, não é isso? E uma coisa interessante, o que me fez, inclusive, ponderar para o aceite do convite feito pelo Felício, aproveito e agradeço demais que a experiência que me foi dada, né, tanto Felício, Anderson, todo o time, muito legal, os secretários, né, agradeço muito mesmo, porque me faltava essa leitura do poder público. 10 anos em Ministério Público, o Ministério Público tem uma natureza, né, veste um tipo de... tem um óculos. Sim. Né? Você começa a enxergar tudo olhando, né, se há omissão, negligência, imperícia, tudo, em tudo. Né?
É normal, isso não é uma crítica, isso é uma questão que é o formato de atuação da instituição. Aquela história que o cachimbo entorta a boca, não é isso? Então você começa a ser acostumado com isso, sim. até pela forma de E trabalhar. me faltava justamente, na minha experiência, né, e eu agradeço muito a trajetória que eu tive oportunidades de repaginar a cada 5, 8 anos, 10 anos, de ter novas experiências, eu acho que isso eu gostei muito, gosto muito disso. Me faltava uma peça nesse quebra-cabeça, que era a gestão pública, né? Então, e foi tão interessante que nisso que você está falando, Belino, porque no Ministério Público eu exercitava falas fáceis, muito comum que muita gente repete. Não faz porque não tem vontade política. Não faz porque... Entendeu? Aí, quando você está do lado de cá de balcão, como o exemplo que você citou, Exato. desfaz um aterro. Puta, peraí. Né? Muita um absurdo. Às vezes, hora nessa calma, né? É isso. Porque é uma coisa impressionante, assim, como que é necessário, né, ter essa... E, de posse disso, de conhecedor, né, nos 10 anos do Ministério Público, o pensar do Ministério Público me facilitou muito dentro do Poder Público, né, da Secretaria, porque eu estabeleci, né, um bom diálogo com o Ministério Público nesse sentido, procurando antecipar informações de que determinadas situações... E olha que a gente é muito mal acostumado, porque, infelizmente, São José dos Campos é uma ilha de governança, de boa governança no Brasil. Eu ia falar isso. Né? Então, eu não posso reclamar, ninguém pode reclamar aqui, porque nós estamos diante, né, a gente tem uma cidade, não é 1, 2, 3 gestões, não, é a história de São José dos Campos. Sim. Né? Desde... Bom, vamos lá. Então, é uma cidade que realiza que mostra para o Brasil que é possível você ter qualidade de vida, você oferecer qualidade de vida para a população, e ter uma cidade que hoje 94% da população se orgulha de morar nela, gosta de morar em São José dos Campos. Então, isso facilita muito. Mas eu sempre procurei levar essa conversa, por exemplo, na elaboração do plano diretor em 2018. Eu já, a cada 15 dias, 20 dias, um mês, sentava com os promotores, mostrava, né, olha, para onde a cidade vai. Então, o que você está pensando para a Zona Leste, o sim, que você está pensando para a Zona Central, por que você vai... E muito atento ao rito, né? Porque foi outra coisa que o Ministério Público me educou, me formou, foi essa questão da atenção à regra do jogo. Isso. Então, por exemplo, para fazer um pacto com a sociedade, que eu acho isso delicioso, uma coisa que tem a secretaria, por isso que eu fiquei na mesma secretaria, que eu não aceitaria mudar para outra já. Porque eu gosto, eu me alimento disso daí. É uma experiência sempre muito, muito, muito interessante. Então, lá em 2018, vamos fazer o plano diretor da cidade. Né? O que é o plano diretor? Conta para quem não sabe. Isso, o plano diretor é a cidade, a sociedade, o joseense sentar, discutir poder público, instituições, né, tripartite, né, setor produtivo, a sociedade civil e poder público, discutir através de metodologias, oficinas, audiências públicas, tem um rito de construção. O que nós queremos para os próximos 10 anos? Para onde a cidade vai desenvolver, sob que regra, né? Dividir as várias regiões da cidade, é você dar o norte, a diretriz de desenvolvimento nas várias áreas. Não é só urbanismo e sustentabilidade. Na saúde, na educação, na segurança, na social, enfim, todas as pastas contribuem para o pensar da cidade. E você chama, é um grande chamamento, né, para toda a sociedade, e você oferece para a sociedade um grande pacto, né, de desenvolvimento para os próximos 10 anos. E assim nós fizemos. Então, por exemplo, né, a construção do plano diretor e zoneamento 2018-2019 foram 160 oportunidades de diálogo das mais variadas formas. Audiências públicas? Não só audiências públicas, oficinas. Oficina é o seguinte, põe em cima de uma mesa igual essa daqui, põe um mapa, joga caneta, adesivo em cima, rabisquem o que vocês querem aí. Lógico, com metodologia, né, toda a equipe da prefeitura auxiliando, empresas contratadas auxiliando no conceito e na metodologia. Vamos discutir agora a mobilidade urbana.
que vocês acham aqui? Bom, aqui que está faltando? Esse bairro está isolado, aqui ele precisa se crescer para lá. Eu ia perguntar para você lá na Ilha Solteira, lá atrás, que você falou que fez uma mini reforma, que não era a mesma coisa, mas é tipo uma reforma agrária, se muitas vezes você teve que sair correndo de uma reunião. Muitas. E dessas reuniões, Muitas quantas vezes não, você teve que eu já sair? estava escolado. Eu gosto de... Eu não gosto de audiência pública xoxa, cara. Eu gosto de audiência pública quente. Eu gosto. É interessante isso daí, né? Sim. Porque é muito legal. É a população Isso. participando e pensando como ela quer a cidade. É. Né? Por exemplo, é o gestor público. E você tocou num ponto assim, falta de vontade política. É óbvio que isso pode existir. Né? Óbvio que isso acontece. Mas esse tipo de análise simplória é de quem não participou da administração pública. Porque só sabe quem está lá ouvindo a população. Né? Conta um pouquinho dessa... Porque é uma coisa que é natural do ser humano, né, Bellini? Por exemplo, se eu trabalho com... vamos colocar alguns exemplos aí. Né? Eu sou professor. É lógico que esse exemplo não vai servir muito, porque educação sempre é prioridade. Não dá para se discutir isso. Né? Para desenvolver um país, a gente precisa e pronto. Mas vamos lá, se eu sou eu tenho uma líder oficina religioso, mecânica. uma oficina mecânica, Perfeito. e tal, você tem o seu olhar de quais são as prioridades no seu campo de visão, no seu relacionamento entre amigos, No seu óculos. no seu óculos, né? Então, eu enxergo o meu óculos. Você vai conversar com um prefeito, você vai querer colocar prioridade, prefeito. Para isso, tem que fazer as ruas aqui, ó, estoura o pneu e tal, o pistão. Eu não entendo nada de carro, cara. Mas é prioridade isso. Não. O outro que trabalha na educação, trabalha prefeito, as escolas, tem tal. Um outro que trabalha com assistência social. Perfeito. O menor abandonado, então a pessoa de rua é prioridade zero. Para todos existem 1000 prioridades zero. Perfeito. Um prefeito é eleito para colocar uma peneira que se chama democracia e falar, peraí, a prioridade tal, por isso que tem o plano de governo. Perfeito. Né? Mas o brasileiro ele não tem essa educação cívica. Né? A percepção disso ainda não é massificada, ainda não está na consciência coletiva. Perfeito. Uma coisa importantíssima para isso, eu acho que também, novamente, a área de direito tem uma contribuição muito grande, nas organizações de base. Eu acredito muito, fomento a organização de base. Eu sempre participei de ONG. Eu era do chato, né, cara? Isso eu tenho que falar nessa construção toda da trajetória. Ainda no Ministério Público eu tirei, com muito respeito, eu falo isso brincando, eu tenho muito respeito e devo muito aprendizado ao Ministério Público. Mas eu tirei o doutorado de chatice, né, de como indagar, querer e tal. Mas, então, eu sempre gostei de participar de ONG, associação de bairro, formei associações de bairro, comprei um sítio uma vez em Paraibuna. Primeira coisa, fiz uma casinha lá, já organizei, já montei a associação dos produtores rurais. A minha mulher fala, pelo amor de Deus, você veio aqui para descansar. Não, vamos fazer a reunião ali no centro comunitário. Esse negócio que está na veia, cara, aí não adianta. Sim. Aí você vai, né? Mas isso é extremamente importante, as pessoas entenderem que devem dedicar, né, uma parte de si, do seu conhecimento, para ver a sua rua, o entorno, o seu bairro, participar do convívio comunitário, né? Porque essa é a preparação fundamental para quando você vai discutir um plano diretor, perfeito. Você leva a ansiedade e as necessidades do seu bairro, né, da concepção disso, do entendimento disso. Então, é muito legal. Isso daí se chama urbanismo, né? A cidade é um ente vivo. Sim. Então, vai crescendo, umas áreas vai diminuindo a procura, as outras vai... Não, e isso tudo em cima, com o tempero que a gente conhece por pessoas. Né? E sendo feito desta forma, 160 reuniões... Isso. E aí o passo disso é pegar o próximo passo disso é pegar todas essas informações e aí construir, obviamente, com base
no plano de gestão do prefeito, que é o prefeito do momento, né, que está ali criando esse plano diretor, preparar tudo isso por meio de um documento, que é a construção efetiva do plano diretor, e aí qual que é o próximo passo? Envia para a Câmara, é isso? Aí consolida, né, o plano diretor, né, faz todo o ciclo de audiências públicas, Perfeito. mostra os resultados disso. Uma coisa importante que São José sempre fez, os outros municípios estão copiando. Nós oferecemos o caderno de devolutivas. O que é isso? O Bellini, Dona Maria, o seu Zé, tirou um dia à noite, saiu de casa, foi numa audiência pública, pegou o microfone, usou os 3 minutos para falar: no meu bairro falta o ponto de ônibus ali, tal, não sei o que, não sei o que. Legal. Ela vai entrar depois na página da prefeitura, na data da audiência pública, vai lá: Dona Maria falou do ponto de ônibus na rua tal, a resposta da Secretaria de Mobilidade, né, e o que isso entrou, não entrou no plano diretor, por que não entrou, né? Então, isso é um respeito à participação cidadã. É uma prestação, né? de contas, e essa é uma das obrigações do poder público. E torna isso transparente. Isso. Né? Um processo participativo, democrático, porque é um grande chamamento que, em essência, para obedecer, aí falando de juridiquês, para obedecer esse rito, né, e dotar de legalidade, de segurança jurídica o processo. Tem municípios que perderam o plano diretor em razão dessa, né, de problemas nessa cautela. Mas Jacareí ficou. Jacareí ficou, outros municípios também. Eu brinco que o nosso, falei para o então prefeito, hoje vice-governador Felício, foi um dos planos diretores virgem juridicamente, porque teve inquérito de acompanhamento, mas não foi judicializado. Não foi judicializado, é verdade. Judicializado, é verdade. Né? Porque nós demos atenção ao rito. Então, para você ter uma ideia, essas 160 oportunidades de reuniões públicas que envolveram o quê? Chamadas em conselhos municipais, oficinas, audiências públicas, reuniões setoriais. Então, eu chamava o setor da construção civil, vinha todo mundo lá e discutia. Chamava o setor rural, ia lá e discutia. Então, o pacote de 160 reuniões resultou de que nós tivemos 2 vezes mais reuniões sobre o plano diretor do que a capital São Paulo. 2 vezes mais reuniões que Campinas, no seu plano diretor, que tem o dobro da população. Sim. Então, ninguém pode ter falado: eu não tive a oportunidade de me manifestar. Sim, né? sim. E isso daí esse plano diretor foi feito lá dentro da prefeitura, só com vontade de poucas pessoas. Não, foi feito com a participação coletiva. E, assim, falando um pouco do que foi naquele momento, porque, em 2017... houve uma reestruturação muito profunda. Naquela oportunidade, a população brasileira reclamava muito da profusão de secretarias, cargos e não sei o quê. Quando o Felício assumiu, ele reduziu de 23 secretarias para 14. Exato. Né? E aí juntou urbanismo com sustentabilidade. Perfeito. Com meio ambiente. Era a Secretaria de Planejamento Urbano, Secretaria de Meio Ambiente. Meio ambiente. Na época, né, os ambientalistas, principalmente, foi uma grita geral, que perdeu o status de secretaria, né, e tal. E se mostrou muito o contrário disso. Por quê? Ao trazer a sustentabilidade, que, junto com o urbanismo, são temas primos, Exato. porque nós estamos falando de qualidade ambiental urbana, que é igual qualidade de vida das pessoas. Lógico. E que está umbilicamente ligado um com o outro, absurdamente óbvio. E nós trouxemos a voz e o protagonismo da sustentabilidade, que acabou resultando num plano diretor inovador, daí plano diretor, zoneamento, e em 22 o Código de Obras, que foi o primeiro município na América Latina a fazer um código de obras cujo Green Building, construção verde, como queira chamar, passou a ser política pública. Isso. E aí isso foi um grande destaque para a cidade. Você leu a pauta? Você leu a pauta? Você leu as perguntas? Porque você está seguindo as perguntas. Mas eu vou chegar lá. Então, vamos lá. O plano diretor, ele sustenta a lei de zoneamento. Correto? Ele define as macro-regiões, a característica de macro-região de cada uma,
E o zoneamento vai falar da quadra. Isso. Nessa quadra pode um hospital, naquela quadra não pode verticalizar, ali é só horizontal, ali pode indústria bélica, isso então, é zoneamento. Olha só que legal, para quem olha para o direito administrativo, né, isso é a raiz da gestão de uma cidade. A formação dos códigos que organizam como uma cidade cresce, como ela se fomenta, o que pode num lugar, o que não pode, o que afeta o trânsito, o que afeta a qualidade de vida, é o plano diretor que sustenta a lei de zoneamento. E a gente está tendo uma aula aqui de como fazer um plano diretor ouvindo a população, e atendendo os anseios da população. E até mesmo para falar, não pode ter como no exemplo, não pode ter um ponto de ônibus em tal lugar, porque já tem um muito próximo, ou porque não pode ter uma saída de um condomínio, seja lá o que for. Isso é muito legal, né? E aí o Código de Obras... Isso é outra ciência muito interessante que se chama geografia urbana. Então, onde que deve ter uma escola, porque num raio de 2 quilômetros, que é onde uma pessoa pode ir a pé, né, levar o seu filho, então isso você tem que distribuir as escolas na cidade, né, atendendo a isso, o UBS, todos os equipamentos públicos, enfim, né. E uma coisa legal também, Bellini, porque isso é um chamamento para todo cidadão. Um plano diretor, quer dizer, todas as políticas públicas do ordenamento territorial, como a cidade vai evoluir ou não é só o momento da chamada do plano diretor, que, aliás, nós vamos chamar de novo agora de 26 e 27. Né? Porque 28 tem que ter 8. Tem que ter o outro. 10 anos. Perfeito. Porque, na verdade, nós já colocamos à disposição da sociedade várias oportunidades preparatórias. Se você acha esse assunto interessante, mas mais do que interessante, você acha esse assunto importante, eu moro no bairro, o que vai acontecer com o meu bairro? Quais são as necessidades do meu bairro? Ao invés de pensar, como a maioria do brasileiro, que ainda pensa no super Salvador, né? Ou então... No Sassamutema. Né? Né? Entende a função, por exemplo, de um vereador, da questão do equilíbrio dos poderes e tal. Mas, além disso, você que participa da organização comunitária, acredita em organização de base comunitária, né? Eu vou lá, puta baboseira, porque as pessoas brasileiras não participam de reunião de síndico. Do condomínio. Exato. Do seu condomínio. Puta, acha um saco, não sei o quê e tal. Tem um prédio que mora 200 famílias, a reunião do condomínio participa 10, 15. Isso daí, a musculatura da participação cidadã nossa está atrofiada. A gente precisa exercitar isso como uma academia. Exato. É a academia de cidadania, porque aí nos prepara para quando a cidade, o poder público, anuncia um grande chamamento, as pessoas estão preparadas para participar qualitativamente, levando as ansiedades, necessidades do seu bairro, o entendimento de dinâmica de bairro. Mas tudo bem, isso daí não é crítica à população, nós vamos atingir isso. Né? Hoje, com esse instrumento aqui, facilita demais. Né? Apesar de provocar uma alienação, aí é outro podcast, mas, entendeu? Então, eu estou dizendo com isso que é contínuo, diário, a oportunidade. Você tem associações de bairro. Aqui, esse bairro é muito legal. Né? Só para citar o exemplo do bairro que nós estamos, a Vista Verde. Tem a Saviver, que faz um trabalho belíssimo. Excepcional. Está em todas as reuniões. Né? Em todas as reuniões. O Saviver faz um trabalho, é um exemplo de uma associação de bairro que é histórica. Né? Temos os conselhos municipais. O Conselho Municipal de Meio Ambiente de São José dos Campos tem 43 anos, é um dos mais antigos do Brasil. É mais antigo do que o Conselho Estadual. Né? Olha só. Nós temos o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, só para falar os que eu estou mais próximo. Temos 39 conselhos, dá para você escolher qualquer um e participar. Sim. E qual que é, Manara, a vinculação? Muito se fala que São José dos Campos é uma
saindo um monte de ranking aí, que é uma das, entre as 10, entre as 5, entre as 3 melhores cidades para se viver, cidade com qualidade de vida. Qual que é a vinculação, só para que fique bem claro, entre uma boa preparação para essa organização da cidade com esse resultado que a cidade colhe? Isso falando muito diretamente do espírito que rege a gestão. Exato. Né? Aí, novamente, né, tanto a gestão Felício como a do Anderson, que é uma mentalidade desse grupo dos 4 eixos, os famosos 4 eixos, né, que implementa, né, para a gestão pública, cujos resultados eles mostram através desses reconhecimentos, e aí é importante fazer uma separação. Se você entrar no celular, digitar aí TikTok e Instagram, você vai ver um monte de ranking de tudo quanto é coisa. Em São José, nós optamos por participar daqueles processos de avaliação, não de ranking, mas que tem acreditação internacional. O ABNT, né, que é o único órgão nacional acreditado para implementar a série ISO. Então, para citar 4, a ISO 37120, 37122, 37123. O que quer dizer isso? Cidade inteligente, cidade resiliente, cidade sustentável. E a última, 37125, que o prefeito Anderson recebeu da mão do Mário Esper, que é o presidente da BNT, na COP30, São José foi reconhecido como a primeira cidade ESG do mundo. Né? Mas o que é isso daí? Quer dizer que a gente senta na poltrona e do trabalho realizado? Não, em hipótese alguma. Para ter essas 4 certificações, todas no nível platino mais alto, são mais de 400 parâmetros e indicadores que são avaliados. Isso mostra o quê? Para nós, né, para a nossa gestão, que nós estamos no caminho certo. Isso não é fim, não é resultado. Não é um prêmio, um troféu que você pendura, ganhamos o campeonato. Nada disso. E acabou. Longe disso. Isso. Mas nos dá uma resposta objetiva, repito, com acreditação de indicadores internacionais, de que São José dos Campos está no caminho certo. Que legal. Que aula, né, gente? Né? Dá até, tem até que fazer um intervalo, se bobear, e começar um outro podcast. Mas, assim, a ideia, Manara, aqui, a primeira de todas é contar um pouco da tua história, demonstrar esse vasto conhecimento que você tem, mas também fazer um pouquinho, porque tem muita gente, tem muita Mas eu omiti uma parte triste da minha história. Ah, é? Eu sou santista. Vou te deixar desse para o final, pô. Eu te deixar desse para o final, mas nós vamos chegar. Calma, esperem aí que a gente vai falar disso. Mas assim, Manara, é só para a gente... Eu vou mudar um pouquinho o rumo da prosa, mas assim, é só para explicar, eu vou falar por mim. Eu saio da faculdade e eu não tinha nem ideia do que era um plano diretor. Na verdade, acho que eu fiquei um bom tempo sem saber que existia. Acho que tem muita gente que não sabe. Não, muita gente. Eu estou falando de advogado, sabe? Com formação jurídica. Imagine uma pessoa que sei lá, que tem uma manicure, ou que não tem essa vinculação, não tem essa habitualidade de falar de direito. Então, assim, é muito interessante mostrar para quem está assistindo, né? Espero que isso seja replicado, para mostrar que a cidade tem gente que está pensando em como a cidade vai estar daqui a 10 anos. Né? Em você criar uma regra e aí você chega nesses resultados da ABNT certificando como uma cidade inteligente, resiliente e sustentável, a primeira do mundo. Primeira do mundo. Então, assim, é super legal. Mas eu quero pegar um gancho que eu sei que também é uma cachaça sua, para a gente falar um pouquinho de água. Né? Até por isso eu enchi os copos aqui. Conta um pouquinho, Manara, e eu acho que esse é um tema que nós já discutimos inúmeras vezes. Conta um pouquinho do que está acontecendo. Você está no Conselho Federal, né? Você participa do Conselho Ambiental do Estado de São Paulo, não é isso? E do Federal também. Isso. Mas também, nos últimos, 3 anos, participando do Conselho Federal de Águas. Certo? Isso. Conta um pouquinho qual é o olhar que está tendo,
primeiro, qual é o problema, aonde isso começa a surgir, porque acho que é um grande recurso natural e que os governos começam a olhar para ela. Bom, a gente pode colocar isso tudo num grande guarda-chuva que todo mundo já está observando, que se chama mudanças climáticas. Né? Então, a frase que eu sempre uso e exemplifica para todo mundo é o seguinte: não existe mais São Paulo, terra da garoa. A garoa foi extinta em São Paulo. São Paulo, terra das grandes tempestades, assim como as médias grandes cidades. Né? Então, nessa trajetória que eu falei, né, com o passar do tempo, eu fui começando a participar, como eu disse, eu gosto de colegiados, dessa coisa de... Então, no voluntariado, eu estou no Conselho Nacional de Meio Ambiente, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Conselho Estadual de Meio Ambiente, Conselho Estadual de Mudanças Climáticas, Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Né? Por quê? É necessário, Obelini, que a pauta... e aí, como eu estou também na ANAMA, que é a Associação Nacional do Município e Meio Ambiente, congrego secretários de meio ambiente do Brasil inteiro, que eu estou vice-presidente por São Paulo. Presidente Marcelo Marcondes, presidente nacional Marçal Cavalcante. E é muito legal porque, assim, tudo isso daí, na grande discussão que se tem de mudanças climáticas no planeta, onde acontece? No município. Então, tudo é pauta municipalista. Há pouco a gente dizia que São José dos Campos recebeu a primeira do Brasil, primeira cidade resiliente, primeira cidade sustentável. Resiliência climática, adaptação às mudanças climáticas é um conceito de resiliência. Como eu disse, a cidade é um ente vivo. Está percebendo que a coisa está mudando. Né? Então, a cidade, através dos mecanismos e do gestor público, ela tem que se preparar. Então, isso, desde a gestão do Felício, agora na gestão do Anderson, é nítido o comando que tem do líder, do prefeito, falar a cidade vai ter que se adaptar a isso. E cria instrumentos, políticas públicas. Uma outra coisa que é muito legal também em São José dos Campos é esse DNA da cidade por tecnologia, por inovação. Putz, isso é um diferencial, porque a todo momento os secretários, o prefeito, o gestor público está recebendo essa molecada. Então, um parque tecnológico de São José dos Campos, para um gestor público, para esse pensar de preparação de cidade, é uma Disney World esse negócio. Você fica ali um dia no parque tecnológico, você fica maravilhado com o que está por vir de tecnologias que vão ajudar as cidades a enfrentar mudanças climáticas. Então, falando da governança da água, o primeiro grande... Porque, assim, a água é responsável pelas duas pontas daquilo que a população mais sente de mudança climática. A água é responsável pela tempestade que mata a gente, São Sebastião, Serra do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Angra dos Reis, Rio Grande do Sul. Muita água, estourou com essa cidade, São Luís do Paraitinga, aqui há um tempo atrás. Né? E a outra ponta, que é a falta dela. Exato. Então, São Paulo, Estado, 2014, 2015, passou pela maior crise hídrica da história do Estado de São Paulo, seca total. Fez o que com isso? São Paulo colocou um cano aqui na nossa água joseense, do Jaguari, para levar para São Paulo. E aí isso tem uma grande negociação. Né? Como é que se faz uma captura dessa? Né? Por isso que eu comecei a participar desse xadrez da governança da água, porque nós precisamos defender, não é levantar a bandeira da guerra da água, não é isso? Mas nós temos que ter uma mesa de negociação baseada na justiça socioambiental. Perfeito. Se a minha água, 1/3 da minha água, eu estou destinando para você, primeiro para a sua sobrevivência e depois para a sua geração de riquezas, como é que eu participo da sua geração de riqueza? Exatamente. Né? Exatamente. Então, tem que construir normas, tem que construir, de novo, o direito, base jurídica, fazendo o preparo do solo para que essa semente da negociação possa germinar. Né? Daí eu fui ver que as leis que regem isso é da década de 70, 80. O que estabelece? Que o gigante perdulário,
perdedor de água, que joga fora 30%, 40% da água que capta, que se chama São Paulo, simplesmente pega um cano e põe na nossa caixa d'água. Isso aí. E daqui, aí você vai olhar a lei, é da década de 70. Então, não tem negociação nenhuma. Então, é necessário ocupar esses colegiados para propor novas regras baseadas no novo conceito de economia, né, de economia, da relação de ganha-ganha, porque antigamente o grande poderoso, né, o São Paulo, e isso é interessante, Bellini, que já são 38 municípios no entorno de São Paulo que se curva para poder abastecer São Paulo. Uhum. Plano diretor e zoneamento, você tem que mudar o teu Pra para atender. não atrapalhar a água que vai para São Paulo. Uhum. Vocês sabiam disso? Vocês tinham noção disso? Agora no meio, ia falar assim, ou seja, nós estamos entrando num conceito de royalties, correto? Quando a gente fala em equilíbrio. Isso. Quando a gente fala quando o Manara fala em equilíbrio socioambiental, é porque assim, o gigante, ele não pode tirar a água de todo mundo, porque vai faltar aqui. Então tem que ter um equilíbrio, tem que ter um regramento jurídico, tem que ter uma negociação para que isso seja feito da forma adequada. E aí, uma das figuras jurídicas plausível é o mesmo royalties do petróleo, certo? Que pode conceitualmente ser aplicado da mesma forma para a questão da água, correto? Isso é a grande busca. Em que pé que está isso? Primeiro desafio, nós conquistamos um grande ganho. Por exemplo, olha o absurdo das coisas, né? O cano que foi colocado no Jaguari, ele começou a levar água para São Paulo em 2018. Essa água é paga. Então, a Sabesp ganhou a concessão desse cano e a Sabesp deposita no fundo aqui da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul, que é outro colegiado, que é o Comitê de Bacias, que eu citei lá no começo, que é exemplo para o mundo, essa organização, né? Participa da sociedade civil, setor produtivo. O Comitê de Bacia é muito legal. Né, parabenizar o Renato Veneziani, presidente do nosso comitê aqui, e eu estava presidente do Comitê Federal, do CEIVAP. Né? Aí, o Bellini, nós fizemos um levantamento, olha que legal. Desde 2003, agora não lembro a data exata, que o valor pago de grande captação estava congelado. Então, vamos lá, Sabesp colocou o cano, leva 1/3 da nossa água para São Paulo e paga um valor que está congelado há 20 anos. 20 anos defasado. 20 anos defasado. Só isso. No mesmo período, ela aumentou a sua conta, a minha conta, a conta de todo mundo, em 217%. Sim. Aí, peraí, né? Vamos para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. O Anderson falou, vá lá e defenda os interesses de São José dos Campos. E aí nós conseguimos essa grande vitória. Foi árduo, porque a discussão é com o Fiesp, com a própria Sabesp, com a Única, que representa os usineiros, para você aumentar o valor da água. Né? Da indenização, né? Então, em termos de valores, por ano, ela leva daqui para lá 170 milhões de caixa d'água. 170 milhões de metro cúbico. Né? E paga em torno de 9 a 10 milhões. Fazendo somente a correção desse valor nos anos defasados, a gente teria direito a receber 25, 30 milhões. Mas olha o 25, 30 milhões. As pessoas que estão ouvindo falando, é muito ou pouco dinheiro. 25 a 30 milhões, você não faz uma estação de tratamento de esgoto. Então, ainda é nada. Ainda é pouco. Né? Ainda é pouco. Né? E esse dinheiro vai para alimentar o FEIDRO e o Comitê de Bacia lança editais que os municípios e outras entidades podem pegar para fazer reflorestamento, tal, para proteger o manancial. Né? Essa que é a dinâmica, é assim que funciona. Sim. Ô, Manara, já caminhando aqui para o fim, principalmente nas questões jurídicas, daria mais 2 ou 3 podcasts, mas nós estamos chegando no nosso tempo aqui.
Você falou de mudanças climáticas. Isso. Fala um pouquinho do que você pensa. Primeiro, assim, né, das razões disso tudo, acho que todo mundo sabe, mas eu queria ouvir você falar com a base técnica que você tem. E para onde a gente está indo, Manara? E quais são as soluções, sei lá? Nós estamos, fazendo inúmeras, aí tem várias coisas, né? Vamos só citar alguns exemplos, pontuar. O que a mudança climática traz para as cidades, né? Então, se você olhar do ponto de vista do marco regulatório do saneamento, da lei federal, o saneamento ele tem 4 eixos. Coleta gestão de resíduos sólidos, universalização da água, coleta, afastamento de tratamento, universalização de esgoto. E tem um quarto primo, que era o primo pobre, que se chamava drenagem. Nunca ninguém dava bola para a drenagem urbana. Mudanças climáticas mudou esse cenário. Exatamente. Mudança climática hoje, todas as cidades têm que investir em macrodrenagem e nós estamos já, São José está fazendo a tarefa de casa, logicamente, já temos o plano diretor de soluções baseadas na natureza, SBN. É um novo conceito, né, de você fazer a microdrenagem, você, ao invés de ter uma rotatória impermeabilizada em asfalto, as cidades estão quebrando aquilo, plantando floresta de bolso, biovaleta, jardins de chuva. Então, você começa a mudar o mobiliário, o cenário micro, chama acupuntura urbana. Você faz um micro ali para aumentar a superfície de drenagem, né? Então, a drenagem, a mudança climática fez a drenagem, os gestores públicos acordar para a drenagem. E a população quer, né? O Bruno que fica bravo comigo, porque aumenta a manutenção da cidade. Mas o Bruno é parceiraço nisso, tem ideias brilhantes. Então, esse é um lado da coisa. O outro lado, o que fazer, né? São José também está liderando um processo bem legal. Nós fizemos, com um recurso oferecido pelo Parque Tecnológico, um inventário das emissões de CO2 e carbono. Porque toda essa panaceia mundial está acontecendo por quê? Porque o ser humano produz muita coisa e fica bufando coisa na atmosfera, né? Então, isso que causa mudança climática. Então, a máxima da Eco 92 trouxe o quê? Pensar global, agir local. Essa é a máxima da gestão ambiental, né? O agir local é a primeira coisa que tem que ser feita. Vamos calcular as emissões da cidade. Então, São José anunciou no Dia Mundial do Meio Ambiente, em 2024, o prefeito Anderson anunciou, numa coletiva de imprensa, as emissões de São José e tal, né? E, com isso, nós fizemos um grande programa de descarbonização e de neutralização de carbono. Também a primeira cidade no mundo que se organizando para isso. Sim. Aí, a ANAMA pegou, que é essa entidade que congrega os secretários de meio ambiente, o presidente Marçal Cavalcante falou: Manara, gostei desse projeto. Vamos lançar na COP30. Aí levamos, a ANAMA levou para a COP30, a ministra Marina Silva, o Ministério do Meio Ambiente, gostou, deu carimbo no projeto, a CNBB, Dom Jaime, Confederação Nacional do Bispo no Brasil, carimbou o projeto por quê? Papa Francisco tinha publicado o Laudato Si, cuidar da própria casa, que é uma ordem aos cristãos para que cuidem do planeta. Então, achou o projeto bom. Então, nós estamos agora implementando isso para fazer com que o Brasil seja o primeiro país a ter 100% dos municípios inventariados nas suas emissões. Então, essa é uma ação, né, de grande porte que nós estamos pilotando, baseados no caso de São José dos Campos. Você fala de tudo com um absoluto deleite. Baita prazer. O que te move, Manara? Qual que é a cachaça? Qual que é a centelha aí que te faz fazer tudo isso? É muito do... Primeiro, assim, o fundamental, né, Belini? Eu gosto do que faço, sou muito grato às oportunidades e pessoas que me deram essas oportunidades, porque São José dos Campos é como cidade que lidera muito o processo em muita coisa, né? A aeroespacial, né? A Embraer, que orgulho que é essa empresa, né? O negócio do carro voador, tudo em São José dos Campos vira, né, uma coisa de sucesso, porque a cidade mostra que é possível ser uma cidade que oferece condições de emprego e renda, qualidade de vida para as pessoas. Essa cultura, né? As pessoas pensam. Então, só de você acordar para chegar no Paço Municipal de São José dos Campos e ter a honra
de servir a uma cidade dessa, já é, para um profissional, já é um aprendizado todo dia, né? Quero agradecer imensamente a minha equipe, porque toda essa minha loucura, cara, os caras ficam, eu falo a Super Val, a Valquíria, porque se eu não tivesse a Val, cara, ela, a secretária, ela que organiza a minha agenda, porque é uma loucura, cara. Esse negócio eu vou chegando, vou falando, e todo mundo aí, mas é muito legal essa dinâmica, né? E também a motivação dada por acreditar que é possível a gente efetivamente preparar as cidades para o enfrentamento, seja da resiliência climática, mas outro exemplo, preparar a cidade para o enfrentamento da chaga da violência urbana. Olha os resultados de São José dos Campos na inteligência, na tecnologia, São José Unida, 70% de redução de furtos, tantos por cento de redução disso. Então, não é só na resiliência climática o tesão da coisa, né? É em todas as áreas, né? Índice de educação, Sim. né? É os melhores do estado, né? A saúde, né? O São José dos Campos foi a cidade de menor letalidade do Brasil da Covid. Então, isso, quem não se sente motivado com isso para trabalhar, né, na prefeitura ou trabalhar por São José dos Campos, Para servir, né, Manara? alguma coisa de errado tá. Essa frase que você falou, a pessoa que trabalha na prefeitura se chama servidor. E é um serviço, né? Ele serve a população. Estou falando porque eu tenho certeza que tem muita gente que não sabia de 10% disso que você está falando. É massa estar ouvindo. Óbvio que tem a questão jurídica, que é o que eu quero demonstrar, mas é gostoso ouvir tudo que está sendo pensado, tudo que está sendo inovado, tudo que está sendo sonhado para fazer dessa cidade o que é, né? E agora, mesmo com tudo isso, né, Manara, não soube escolher o time de futebol, né, bicho? Putz, cara, mas que isso... tristeza, né, bicho? Mas Fala a verdade, vai. É questão de momento, é questão cíclica. Ah, tá. É que esse desse ciclo atual está demorando. Não passa nunca mais. Cara. Mas eu peguei bons momentos. Você pegou, né? Peguei, cara. Eu peguei, assim, eu tô com 60 anos, então eu ainda lembro pouco mais do Tarde Pelé, né? Mas depois disso, eu lembro o Milton Neves cantando Ê, Pelé e Coutinho, trocaram você por Totó e Tonzinho. Aí eu já peguei uma fase dessa Totó e Tonzinho. Aí veio Robinho e Diego, e Neymar e Ganso, né? Então não posso reclamar, não. Não posso reclamar, não. Mas a fase tá negra, né? Igual aquele locutor que fala, que fase! E o que mais, Manara? Conta um pouquinho de você. O que você faz quando você não está nessas suas loucuras? O que você gosta? Então, eu gosto muito de, assim, eu sou um cara... Eu sou muito... Eu acordo feliz, né, cara? Então, tem isso, assim, eu gosto muito, sou muito agitado e... Né? Então, eu gosto muito do convívio em família, né? A minha esposa, Diana, minha filha, Ana Letícia, meu filho está fazendo mestrado na Itália. Então, uma família, né? E tudo que a gente faz junto. Tal. Eu tô saindo daqui, eu vou pegar um cineminha com a patroa, um jantar. Né? Aí tem uma frase que eu não vou poder falar agora, a frase chavão. Como que não pode, bicho? Como que não pode? Mas é muito legal. Assim. Eu estou agora, nesse momento, quer dizer, de 3 anos para cá, é uma coisa que eu estou investindo muito, que eu não investia na minha saúde. Isso é importantíssimo. Sim. Ajuda muito a ter esse processo criativo, a ter energia para as coisas. Porque eu estava relapso, né? Isso eu falo também, já aproveito para deixar como dica geral para todo mundo. Cara, invista na saúde. E falo para você também, você está investindo. Você está investindo. Tem. A prefeitura cobra um preço. Mas chega uma hora que a gente precisa se cuidar. Manara, obrigado. Um prazer falar com você. Legal, infelizmente, a gente tem que encerrar. Ficaríamos aqui mais 2, 3 horas falando. Manara tem um absurdo conhecimento e eu sabia que ia ser super interessante. Obrigado, cara. Você é inspirador. Muito obrigado. Essa tua paixão que você trata esses assuntos. Eu só sou meio tímido, eu falo pouco, eu não sou meio... Não fala quase nada. Qual o passarinho que você falava mesmo na reunião? O Manara, quando a gente fazia secretariado, né?
Eu trabalhei junto lá como secretário de Assuntos Jurídicos, e eu falava, como diz o pessoal lá de São Francisco Xavier, meu sogro fala muito. Manara, quando era pequeno, eu acho que ele não falava, né? Ele não devia ter sortada a fala, como diz o pessoal de São Francisco. E aí eu falava que a mãe dele deu chá de língua de xanxã. Língua de xanxã. É um passarinho que assovia bastante, canta bastante. Meu sogro fala muito isso. Eu falava, Manara matou um monte de xanxã aí pra rua. Se deixar, ele fala sem parar. E ó, só para... Não podia esquecer disso. Entregamos o plano de gestão distrital de São Francisco Xavier. De novo, eu fico falando isso, Belina, às vezes o pessoal fala, nossa, mas eles são muito se achão, esse pessoal de São José dos Campos, né? Que é o primeiro disso, que é não sei o quê. Cara, mas a gente está falando, não é verdade, não vou eu também... Né? São José é a primeira cidade a ter 2 planos diretores, o da sede e o do distrito. Né? E o plano diretor de São Francisco Xavier é um plano diretor completamente novo, baseado o desenvolvimento socioeconômico da Dona Maria, seu Zé, do acesso à saúde, à educação, em troca da preservação ambiental da biodiversidade e da água. Né? Então, é um plano diretor inédito no Brasil. Gente, olha só. Prazerzão. Corta o microfone, senão ele não vai parar de falar. Mas eu esqueci de falar. Obrigado, Manara. Valeu. Valeu, meu irmão. Valeu.